Seja muito bem-vindo ao podcast Mentes Arquitetas, o podcast que fala sobre negócios, tecnologia e, claro, inteligência artificial. Eu sou Felipe Machado, o host do episódio de hoje, diretamente do Lumen Café, nesse friozinho sulista. E o papo de hoje é sobre cultura e como ela pode simplesmente acabar com qualquer ideia inovadora de inteligência artificial. E para isso, eu vou contar com o Marcos Gasparin, que tem uma história muito bacana, um case muito bacana, exatamente sobre isso. Seja muito bem-vindo, Marcos. Valeu, Felipe. Tamo junto. Obrigado, cara. Bom, hoje a gente vai falar basicamente de um case muito legal dentro de um cliente importante nosso que nos desafiou em implementar a inteligência artificial dentro da empresa dele. E o nosso desafio basicamente era resolver uma grande dor. Só que nem sempre a dor está ligada à tecnologia, o cliente acha isso. Mas na prática existem problemas antes da tecnologia ligados à cultura. E esse vai ser o nosso papo de hoje. Show! E conta pra gente um pouquinho mais sobre o que é essa empresa, o que modelo de negócio ela é, mais pra gente entender como vários modelos de negócio podem estar aplicando inteligência artificial e quais são os desafios que esse modelo de negócio em especial enfrentou. Muito bom. Bom, uma empresa do ramo imobiliário, o desafio deles era basicamente chegar de 2 para 10 milhões por ano em faturamento. E qual era o desafio deles? Eles tinham CRM, eles tinham alguns processos, mas quando a gente começou a investigar mesmo o dia a dia da empresa, a gente percebeu um problema cultural. Uma liderança totalmente centralizadora, uma comunicação que não funcionava e na expectativa, até na empolgação, a IA vem para resolver o nosso problema. Só que a IA isolada, ela não faz milagre. A IA ela é uma ferramenta potencializadora de processos humanos. Então a gente precisou dar um passo atrás e entender, opa, eu acho que a gente precisa resolver primeiro um outro problema. O problema é cultural. Então nós montamos um workshop, a gente já vai falar mais sobre isso, porque a gente precisou entender e aprofundar para entender assim, ó, será que a empresa está pronta? Será que eu não estou dando um carrão para um menino que não sabe dirigir? Então esse foi o cenário. É o clássico do você tem um foguete pronto para decolar e tem um Exatamente. Dinossauro segurando ele pela cauda. Então assim, a gente entendeu que antes da IA, o que precisava mudar era a cultura organizacional. A gente precisa muito entender que o mito de transformação, o digital, o mito de que a inteligência artificial ela veio para tirar o emprego de todo mundo, ele tem que ser quebrado. A gente tem que entender que a inteligência artificial ela é uma ferramenta que potencializa a tua capacidade humana. Ou seja, eu preciso me preparar, fortalecer a minha cultura, as pessoas, a nossa comunicação, a nossa gestão, a nossa liderança, para que aí sim eu venho com a Ferrari, eu venho com a inteligência artificial e dou mais poder, dou mais potência para isso. Você falou um negócio legal, que é a questão da cultura. Como exatamente vocês entraram na empresa e entenderam o que estava faltando dentro da cultura? Como que é esse diagnóstico que você comentou? Bom, a gente usou, Felipe, 4 dimensões para diagnosticar a empresa, tá? Inclusive o nosso workshop, que a gente entra dentro das empresas e antes de implementar, a gente tem que passar por essa fase. A gente faz primeiro um pré-diagnóstico, onde a gente olha para o negócio como um todo e começamos essa segunda etapa, que é o workshop em si, analisando 4 dimensões. Eu até trouxe aqui a colinha para mim não me esquecer de nada. A gente olhou para, primeiro, entender, será que a gente não tem uma cultura de perfeccionismo? E com isso, quando a gente é perfeccionista, a gente não aceita errar. E se eu não aceito errar, a tecnologia não serve. Porque toda tecnologia, aliás, todo processo de mudança, ele exige o erro. Porque o erro traz o aprendizado, traz todo o aperfeiçoamento contínuo. Inclusive é o conceito de melhoria contínua. Então, se o erro não tem espaço, o crescimento não tem espaço.
Segundo, quando a gente olha para dentro da empresa e cada departamento é um silo isolado, ou seja, não existe um compartilhamento aberto de dados, de estratégia, de visão, será que cada departamento está se comportando como uma empresa separada? Quando a gente tem essa característica, a gente precisa desfazer essa estrutura. Por quê? A inteligência artificial, o trânsito de dados e de informações, ele exige que as áreas que vão ter os seus dados comunicados tenham integração. A gente já chegou em alguns clientes que cada departamento tinha um ERP diferente, um software diferente. Ah, mas é porque esse é específico para isso, isso é específico para isso. Quando a gente vai começar a entender a interconexão dos dados, eles não se conversam. Isso não pode acontecer. Terceiro, a gente vê, aqui, a alfabetização de inteligência artificial. Será que o time já está sendo preparado, aquilo que é conhecimento de base, para começar a integrar a tecnologia dentro do processo, a automação dentro do processo? O que é a inteligência artificial? Ela veio para tirar um emprego? Porque se a gente não quebrar esse mito, as pessoas, a cultura, a gente sempre tem aquela frase bem famosa, né? A cultura engole a tecnologia ou qualquer processo de mudança no café da manhã. Então, a gente precisa trabalhar para que a mentalidade seja de aceitação como um parceiro. A inteligência artificial, a tecnologia, o processo de mudança tem que ser recebido como um parceiro que veio para me ajudar. Fazer com que eu possa ter, inclusive, mais tempo para me desenvolver, possa ter mais tempo para buscar mais tecnologia, mais ferramenta, talvez outras metodologias que possam acelerar a minha competência técnica. Então a gente tem que levar isso a sério. E por último, totalmente ligado também à alfabetização, é a narrativa. É o que eu já disse, né? Como que as pessoas estão encarando? Será que por trás da tecnologia o próprio gestor não está assim, não, mas eu vou usar a tecnologia para, de fato, demitir todo mundo? Talvez ele não esteja expressando isso, mas os atos dele, as atitudes dele estão comunicando isso. Então, a gente precisa trazer maturidade para os gestores, para a estratégia, para a cultura de que as pessoas não têm que ser trocadas, mas é um momento da gente usar a tecnologia, potencializar os processos, pegar essas pessoas e alfabetizá-las, colocá-las dentro da tecnologia, e aquilo que é a expertise técnica, a gente se aprofunda. Se eu sou um vendedor, é a minha oportunidade de me aprofundar nisso. Quais outras técnicas, quais outras abordagens eu posso utilizar para vender mais? Porque aí sim a gente tem tecnologia com pessoas cada vez mais competentes. Uma das coisas que a gente sempre fala dentro dos nossos clientes é: aproveita para desenvolver dentro da tua empresa o raciocínio lógico, o design thinking, a criatividade, a comunicação interpessoal, porque isso a IA não vai substituir. Esse vai continuar sendo o nosso papel. E se eu não estou me preparando para isso, as pessoas continuam limitadas e medíocres, elas vão se sentir ameaçadas. Mas quando a empresa comunica, não, diante da tecnologia, é a nossa oportunidade de investir mais em você. Para que você seja um vendedor melhor. Para que a gente se comunique melhor. Que a gente possa trazer mais metodologias para que a capacidade, a criatividade, o raciocínio lógico humano seja potencializado. Então foram essas 4 esferas que a gente analisou. Tá? Então a gente falou de mentalidade, colaboração, alfabetização e narrativa. Isso que a gente foi discorrendo em todo o nosso workshop, geralmente 4 horas, 4 horas e meia, a gente trabalha só nisso. Parece ser tão conceitual, tão básico, mas é a base. É a base para que qualquer processo de melhoria,
como sem tecnologia precisa ser trabalhado. Mas aproveitando até uma coisa que você falou, e é uma coisa que você volta e meia me fala quando a gente conversa, a gente tem que ser muito bom em estratégia, em lógica, em criatividade, porque o restante a IA vai executar. O operacional, cara, o futuro vai ser isso. Se hoje você tem um trabalho extremamente repetitivo e operacional, o que vai acontecer? Você vai ser trocado. Mas se você aproveita esse hype tecnológico para se tornar estratégico, se tornar ótimo em pensar, você nunca vai ser substituído. Eu e você, a gente não vai ser substituído porque a gente entendeu a mudança necessária, aquilo que a gente tem que se aprofundar, e a gente aprendeu que, cara, a minha função como humano é pensar, é ser criativo, é entender as interconexões cerebrais que a tecnologia está muito longe de alcançar. A gente tem 100 bilhões de neurônios, todos sofrendo milhões de interconexões entre si, e isso a tecnologia está longe de alcançar. Então, será que a gente tem feito a nossa parte? Esse é o desafio. Algumas pesquisas já estão mostrando que não, né? Tem uma galera aí passando por um processo de emborrecimento, mas aí a gente vai desviar do assunto principal. E é um assunto importante que a gente até poderia falar no próximo, sobre aprendizado e conhecimento com inteligência artificial. E você falou uma coisa importante sobre pessoas, né? Principalmente sobre os líderes ali, na questão de cultura, onde você fala sobre como que o líder conduz, e tem muito disso em empresas, no sentido de, às vezes, o líder não confia nem no estagiário que contratou e quer começar a trabalhar com inteligência artificial. Ele basicamente está colocando na mão de um estagiário. A inteligência artificial começa como um estagiário, aprendendo muita coisa, capturando informação. Ele não vai conseguir deixar de confiar, aliás, ele não vai conseguir deixar de desconfiar da tecnologia, assim como ele não confia no estagiário dele. Eu tenho alguns clientes que o discurso só muda o CNPJ. Tá difícil de contratar pessoas boas. Porque todo mundo que entra eu não posso confiar, eu fico aqui preso, tendo que... Se eu não venho trabalhar, a coisa não funciona. E é um discurso dentro de uma cultura tão vitimista, que ele não percebe que o trabalho de criar um time independente, autônomo, é dele. A missão é dele. Só que ele usa tanto tempo dele para executar, que ele acaba não tendo tempo para treinar. Como deveria ser a lógica? Se eu quero daqui a um ano ter um time mais autônomo, com tecnologia, com inteligência artificial, o que eu tenho que fazer nesse um ano para envolver o meu time, as minhas lideranças, o meu time operacional, os meus vendedores, para construir autonomia, para que eles entendam a minha forma de pensar? Por quê? Existe gente burra? Não, existe gente destreinada, que não tem claro o seu papel, que não tem claro as suas premissas. Eu sei que o jeito de pensar do gestor Marcos, do gestor Felipe, é XYZ. Tendo claro essas premissas, como deve ser a minha conduta? E o legal é que até para isso a gente pode usar também inteligência artificial. Então a gente estrutura os agentes para me ajudar a pensar nesse cenário. Diante desse cenário, entendendo as premissas da nossa empresa, do jeito do Marcos, do Felipe, do fulano, ciclano de pensar, como eu deveria refletir sobre esse cenário? E começar a estimular. Quem olha o meu histórico do ChatGPT, ou do Claude, ou do Gemini, ele se assusta, porque é eu provocando ele o tempo todo. Por que você pensou assim? Quais foram as premissas? Esse X, esse Y, esse Z, por quê? A minha capacidade crítica, lógica, é o que extrai o melhor dele. Só que se eu não tenho isso, eu só tenho resposta rasa. Eu só tenho assunto superficial. Tá?
Então, assim, na sequência desse workshop, voltando para o nosso assunto, como que a gente começa a trabalhar diante desse diagnóstico, diante desses 4 pilares? A gente começa a estruturar a conscientização, o alinhamento de que o time comece a ver como que vai ser o futuro com inteligência artificial. Como que vai ser a empresa daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses? Como que a gente pega as lideranças e faz com que elas participem do processo de transformação e com o tempo o time comece a participar, eu começo a envolver no processo de mudança. Porque aí o sentimento de ameaça é cada vez menor, porque eu estou construindo, eu estou sendo parte da tecnologia. A gente começa a olhar para o design e soluções. Então, quanto mais as pessoas são envolvidas, mais eu entendo o design necessário de cada solução. Então, para algumas empresas, a gente tem que vir com um produto pronto, pouco personalizado. Para outros cenários diferentes, eu tenho que personalizar 100%. Aí, nesse caso, eu tenho que trazer o time para o meu lado. O operacional, quem executa, as lideranças. E aí sim, a gente começa a construir um produto robusto. Não uma ferramentinha que vai durar 1 ano e todo mundo vai parar de usar. Eu não quero isso. Tá? E aí a gente começa a criar um plano de trabalho, priorização de etapas. A gente firma um compromisso público da equipe para que exista uma consciência e cooperação contínua durante toda a fase de transformação. É isso que eu ia perguntar, até tem durante o workshop ou durante a metodologia de análise ali, de diagnóstico, existe alguma dinâmica que é um divisor de águas assim para dentro da empresa que vai implementar uma solução de IA? A gente faz diversas dinâmicas com o objetivo de trazer consciência para que as pessoas elas entendam. Exatamente nesse exemplo que eu te dei sobre o aprofundamento no ChatGPT, a gente faz essa dinâmica para problemas básicos do dia a dia. A gente mostra um cenário fazendo pergunta e a gente faz um cenário no meio de uma conversa profunda. Só que a gente pega temas do cotidiano da pessoa, do casamento, da relação com os filhos, da visão de futuro profissional. A gente pega esses temas que são temas sensíveis profissionais e pessoais e a gente traz profundidade. Quando a gente faz isso, eles começam a perceber, puxa, eu quero ser alfabetizado sobre inteligência artificial. Eu quero saber como usar essa ferramenta para utilizar o melhor dela para mim como pessoa, para o negócio, porque o negócio vai crescer e eu vou crescer junto. É basicamente conscientizar o quanto a vida da pessoa pode ser melhor se ela usar a IA do jeito certo. Perfeito. Bacana. Então assim, de novo, a gente volta para a mentalidade, né? Para a maneira como eu encaro a inteligência artificial. Tá? E a partir daí, a gente define uma estratégia de implementação de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias. Tá? Então, no primeiro mês, a gente roda um piloto, a gente começa a trazer as primeiras automações básicas, a gente começa a ver a reação das pessoas, a gente envolve as pessoas, a gente pergunta para as pessoas, a gente pede opinião e a gente vai medindo a performance das automações tendo o usuário como participante. Aí a gente ganha ele. Nos 60 dias, a gente começa a criar grupos de inteligência artificial dentro da empresa. Por quê? A gente quer construir cultura. E para ter cultura, tem que ter os defensores da cultura. Então, os squads, que são membros em cada área, se reúnem e formam grupos para defender a causa.
defender a cultura da inteligência artificial, da tecnologia, da mentalidade de que não podemos parar onde nós estamos. Porque nos primeiros de 6 a 12 meses, qual é a tendência? Que a gente regride, a gente sempre voltar ao status quo, a gente sempre voltar ao nosso... porque a gente sempre trabalhou assim, a gente não pode permitir que esse passado volte. Por isso que a gente cria os squads. A partir dos 60 dias aos 90 dias é a nossa fase crucial de implementação da cultura e da tecnologia. Então a gente integra dado, integra sistema, produz novamente workshops de discussão, workshops de cultura para tecnologia, para continuar garantindo que a implementação ela não vai se perder, mas os defensores dela vão continuar ali até o fim. E obviamente, né, todo o nosso time técnico ele continua ali do lado, apoiando, suportando, para a gente não perder performance, para a gente ter qualidade dos dados, para a gente garantir que as pessoas estão utilizando as ferramentas, para garantir que os insights que estão vindo da tecnologia estão sendo bem aproveitados ou não estão sendo subutilizados, ou até mesmo o formato que os insights chegam até os gestores, ele não está adequado. Ele não consegue proporcionar um cenário útil e estratégico. Então, tudo isso acontece nesse último trimestre de implementação dos 60 aos 90 dias, que é o que a gente garante que a gente sai da empresa com a inteligência artificial implementada na cultura, nas pessoas e no processo. Eu acho muito legal que, se você pegar historicamente o uso da inteligência artificial, né, desde que lançaram o ChatGPT lá atrás, como foi construída uma cultura meio que organicamente de uso, né, para algumas pessoas, não todas. Então, começou lá o ChatGPT, aí vieram os early adopters, né, os primeiros que adotam, aí eles começaram a falar, começam a disseminar e os outros começam a testar, aparecem os críticos também, né, que acaba fazendo a solução melhorar ou as pessoas usarem de outras formas. E aí a gente começa a ver mais pessoas cada vez mais testando, usando e aplicando em empresas, aplicando em negócios, e ainda assim tem aquelas que têm essa resistência, e acho que o trabalho vem justamente nessa linha, né? De fazer esse diagnóstico, de fazer essa implementação da cultura para quebrar essas barreiras. Né? Eu tenho um mentor que diz assim, ó, a estrutura é tecnológica, mas o código é biológico. Quando a gente olha para o início da história, para os primórdios de toda a tecnologia computacional, o início sempre foi biológico. Sempre foram psicólogos, psiquiatras, tentando entender a estrutura humana para ajudar o ser humano. Entendendo isso, a gente precisa aceitar que 99% das ferramentas que estão hoje nascendo, 99% vai morrer. E se a gente se prende a qual é a próxima ferramentinha que eu tenho que aprender? Ou eu ter toda a minha estrutura de inteligência artificial, de sistema baseado numa ferramentinha, não. Qual é a estrutura por trás? Qual é a tecnologia? O que eu tenho que ter de mentalidade, de pensamento humano, até mesmo filosófico, até porque os grandes pensadores tinham filosofia como base. E quando eu não tenho, eu não consigo refletir, não consigo pensar. E o código é biológico. Diante de todo esse hype, o que eu tenho que tirar de melhor a minha capacidade humana de pensar, ela tem que crescer. Se ela não crescer, eu vou perder para a tecnologia. Perfeito. Fechou. E aí, pensando no pessoal que está assistindo ou escutando a gente, dependendo de por onde, qual canal que está, e já se convencendo que precisa de um cafezinho para ouvir nossa conversa, que dica que você daria ou qual que seria o primeiro passo para começar a implementar a tecnologia de inteligência artificial dentro da empresa para ter mais resultado? Tá. Bom, primeiro a gente tem que entender que não é sobre comprar ferramenta, não é sobre
descobrir qual é a próxima ferramenta do momento, mas é sobre abrir espaço para testar, para errar, para aprender, para decidir melhor, para preparar o meu time para ser mais inteligente intelectualmente mesmo. E a gente tem que entender que se a gente não crescer como humano, como intelecto humano, a gente vai morrer. A gente vai cair sobre terra. E a gente tem que entender e receber a tecnologia e prepará-la, preparar o campo das pessoas, da cultura, de quem vai usar antes de implementar. Primeiro pessoas, depois tecnologia. Perfeito, então se o episódio de hoje fez sentido para você, compartilha com aquele teu amigo gestor que precisa saber como implementar a inteligência artificial ao bom e velho estilo plug and play. Compartilha esse episódio com todos os teus amigos que precisam conhecer um pouquinho mais de inteligência artificial e lembrando, a IA é motor, mas a cultura é combustível. Obrigadão, Marcos. Foi um prazer, tamo junto. Valeu.